A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui, mais uma semana, mais um momento separado para os nossos estudos, graças a Deus, Estudar a palavra de Deus é tão bom, é uma honra, é um privilégio. Nós sabemos que não são todas as pessoas que podem ter uma Bíblia dentro de casa, que podem ter uma lição, para se aprofundar na palavra de Deus. Não é todo mundo que pode acessar um canal e estar aqui, estudando a palavra de Deus. Nós sabemos que é um privilégio estar com o Senhor, é um privilégio ser direcionado pelo Senhor. E como você viu no título desse vídeo, o tema dessa semana é o Deus incomparável. E nós temos o privilégio de estudar, refletir sobre esta passagem, sobre esse tema, sobre um Deus que é incomparável, um Deus que não existe outro como Ele, um Deus que é digno de toda honra, de toda glória, em que nós devemos louvor, em que nós devemos nos deleitar nele, em que nós devemos estar ali guardado em suas mãos. Então, que nós possamos, através desse estudo, aprender mais do Senhor e ser mais gratos, por isso, ser mais compromissados em estudar a palavra, em estudar essa lição, em estudar a Bíblia mesmo, porque ela fala sobre um Deus incomparável. O texto base diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Isaías 43, 1. E é muito incrível pensar que esse Deus incomparável, esse Deus que está acima de tudo, ele nos chama pelo nome. E o objetivo é explanar sobre a restauração do povo de Israel e como Deus é incomparável pela forma como ele se revela. Nenhum outro Deus, nenhum outro se revela como o Senhor, nenhum outro é tão íntimo de nós como o Senhor, nenhum outro tem uma palavra de vida eterna como esse Deus. E é sobre isso que nós vamos estar refletindo. O primeiro tópico dessa lição é: desde o início faço conhecido o fim. E assim que eu li esse primeiro tópico, já me veio na minha cabeça Gênesis 3,15, porque realmente o Senhor, ele já falava sobre o fim, ele já dizia sobre o fim dos tempos desde o começo, sabe? Desde lá de Gênesis, o Senhor já falava sobre o fim. Gênesis 3, versículo 15, que diz assim: Porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, hoje nós entendemos que isso era uma profecia falando sobre Jesus, mas então nós vemos ali no terceiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, o Senhor já falando sobre o fim dos tempos. É claro que esses estudos eles estão sendo baseados no livro de Isaías, mas nós não podemos nos limitar, A Bíblia ela é inteira falando sobre a mesma coisa. A Bíblia está dizendo desde o início sobre o fim. E que outro Deus fez algo assim, O primeiro capítulo aqui que nós vamos ler no livro de Isaías é capítulo 45, versículo 21, que diz assim: Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem que há muito predisse isto. Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. O Senhor dizendo: há algum outro que falou das coisas? Há algum outro que contou, que declarou, Essa foi a palavra, que declarou um passado distante? Não, nenhum outro fez isso. E agora lá no versículo 23, que diz assim: Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Então, ele
o Senhor, ele desde o começo, ele fala sobre o fim, mas o Senhor também é aquele que declara sobre o futuro. Então o Senhor, ele sabe todas as coisas do tempo. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. E desde o passado ele fala sobre o que está por vir, e desde agora ele fala sobre o que já passou e sobre o que irá acontecer também. Então olha como é incrível. E o Senhor, ele foi dando esse anúncio, e no livro de Isaías, esses anúncios eles foram conhecidos como as boas novas. Se nós formos lá em Isaías, capítulo 40, versículo 9, que diz assim: Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz as boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga a mão, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. Então você que tem falado a palavra do Senhor, você que tem anunciado as boas novas, continue falando acima e abaixo, continue falando aqui e nos confins da terra, continue falando a palavra do Senhor. E agora no capítulo 41, versículo 27. Desde o princípio eu disse a Sião: veja, estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Então, olha que incrível. É um privilégio também nós podemos tanto ouvir as boas novas, refletir sobre as boas novas, como também compartilhá-las. Aqui na lição tem uma frase que chamou muito a minha atenção, que diz assim: Deus é um artista que cria uma obra-prima e sabe como a obra vai terminar desde o início. Quando nós começamos uma tela, nós imaginamos como ela pode ficar. Eu não sou uma pessoa que sei fazer aqueles desenhos assim realistas e tudo mais, mas sempre na minha cabeça vai ficar extremamente realista, só que depois eu vejo que não ficou exatamente como eu imaginei. Só que o Senhor, ele é um artista que ele cria a obra-prima já sabendo como ela vai ficar. Ele não imagina como ela pode ficar. Ele sabe exatamente como ela vai ficar, ele sabe exatamente como ela vai ser, e ele faz de maneira perfeita. O futuro é um mistério para o ser humano, mas não para Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. E quantas vezes a gente já fala isso e quantas vezes a gente ouve isso, de que não, o dia de amanhã você não sabe. Mas quando nós paramos para refletir, realmente nós não sabemos. Às vezes nós fazemos planos de comprar um imóvel, nós fazemos planos de conseguir um novo emprego, enfim, nós fazemos diversos planos, mas na verdade nós não sabemos de nada. Nós não sabemos o que irá acontecer amanhã, nós não sabemos o que irá acontecer daqui 2 meses, nós simplesmente não sabemos. Mas o futuro, ele não é um mistério para Deus. Ele mesmo já declarou as coisas que vão acontecer, ele mesmo já as conhece, ele mesmo já as viu. Então, assim, não tem por que nós não confiarmos nele, não tem por que nós não declararmos assim: Deus realmente é incomparável, porque nenhum outro Deus pode fazer algo assim. E agora indo para o segundo tópico, que diz assim: a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A palavra do Senhor, ela já tentou ser arrancada, já tentou ser queimada, já tentou ser totalmente destruída, mas a palavra do Senhor, ela permaneceu, ainda nas dificuldades, ainda nas culturas diferentes, ainda com o passar dos anos, ela não se perdeu. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Olha o que diz aqui em Isaías 40, versículo 12 ao 14. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem fez todas essas coisas? Quem explicou sobre o tempo
para o Senhor? Quem foi aquele que deu conselhos bons ou aquele que deu conselhos ruins ao Senhor? Ninguém, porque o Senhor sabe todas as coisas, porque o Senhor é o Deus incomparável. Então, é impressionante essas perguntas. Quem mediu as águas? Quem pode medir as águas? Hoje, com tanta tecnologia, com tanto avanço, nós não conhecemos as profundezas dos mares. Nós não conhecemos grande parte da terra, nós não conhecemos, sabe? Quando nós olhamos para o mar, né? Eu não me lembro a porcentagem exata, eu vou colocar aqui a porcentagem. Mas nós conhecemos muito pouco do mar, ainda que a mente do homem tente se avançar, ainda que a tecnologia avance, nós não conhecemos as coisas com totalidade. Mas o Senhor, Ele mede as águas com a palma de suas mãos. Já parou para refletir em quão forte é isso? O Senhor, Ele mede todas as águas com a palma de suas mãos. O Senhor conhece cada estrela. O Senhor coloca um nome em cada estrela e Ele não se esquece de nenhuma delas. Olha, esse Deus realmente é incomparável. Aqui no versículo 8 do mesmo capítulo 40 diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. O tempo, ele pode mudar muitas coisas, sabe? O tempo pode mudar opiniões, o tempo pode passar e muitas coisas mudarem, mas a palavra do Senhor, ela realmente permanece para sempre. Não importa os acontecimentos, não importa as dificuldades, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. O terceiro tópico diz assim: agindo Deus, quem impedirá? É uma pergunta. Se Deus faz, quem pode impedir? Se Deus conhece, quem pode fazê-lo desconhecer? Se Deus criou, quem pode destruir? Sabe, agindo Deus, quem impedirá? Aqui em Isaías 43 diz assim: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Não há outro Salvador, não há outro Deus, há apenas o Senhor. Apenas o Senhor sabe todas as coisas, apenas o Senhor sabe o início, o meio e o fim. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Agindo o Senhor, ninguém pode desfazer, ninguém pode colocar a mão, ninguém pode decidir além do Senhor. No quarto tópico, nós encontramos o motivo da restauração. E o quarto tópico é por amor de mim, por amor de mim. Nesse tópico, eu fiquei refletindo bastante, sobre isso aqui que está escrito. Deus é incomparável em seu grande amor, porém, há um motivo maior do que o amor por suas criaturas. Vamos pensar aqui. O Senhor entregou o Filho dele para morrer. E não só morrer, mas para sofrer, se fazer limitado por amor a nós. Esse amor, ele é incalculável, um amor imensurável, mas ainda há algo maior do que esse amor. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, nossa, o amor de Deus, ele é muito grande, ele é muito inexplicável, ele é, assim, realmente a palavra é imensurável, não tem como você medir, não, é daqui até ali, não tem como você medir o amor do Senhor. É algo assim infinito, mas realmente algo que move as decisões do Senhor além desse amor. Neste ponto, Deus chega a ser enfático. Por amor de mim, por amor de mim. O Senhor, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então, maior do que o amor que Ele tem por nós é a consciência de que Ele é digno de honra e glória, de que Ele é digno de todas as coisas e, sim, por amor a Ele, Ele faz as coisas. O fato de Deus estar preocupado com a glória do seu nome não é prepotência da parte de Deus.
o que eu percebo que muitas vezes nós nos pegamos pensando isso, né, sobre o Senhor. Pois prepotência consiste em nos colocarmos em um grau de importância ilegítimo. É arrogante algo que não é arrogarmos algo que não somos. Ele é. Não há ninguém que se compare a ele. Então essa prepotência é se colocar em um pedestal, é se colocar em um lugar da qual você não ocupa. É você dizer que você é importante injustamente, sabe? Você dizer, não, eu sou a melhor, eu sou o melhor, eu sou o que fez todas essas coisas. Quando na verdade não é isso mesmo. Nós somos falhos, nós caímos, nós esquecemos, enfim, nós erramos, nós somos seres humanos. Mas o Senhor, Ele não se coloca nessa posição de uma forma injusta, porque Ele realmente fez todas as coisas. Ele realmente é dono de tudo. Ele realmente sabe de todas as coisas. Então, Ele dizer, Ele declarar isso, não tem nenhum problema, porque não é uma mentira. Deus simplesmente é todas essas coisas. Então, a conclusão que nós temos é apenas uma: Deus é incomparável. Não há nenhum outro Deus, não há nenhuma outra crença, não há nenhuma outra religião, não há nenhuma outra base onde nós podemos colocar o nosso coração e comparar. Não há o que se comparar. Deus está acima de todas as coisas, acima de tudo. Chegou o momento de nós assumirmos compromissos. E o primeiro compromisso que nós vamos assumir é: olhemos corretamente para Deus. Como você tem olhado a Deus? Você tem colocado Deus como prioridade na sua vida? Você tem exercido, sabe, o seu amor a Deus? Você tem olhado ao Senhor de forma correta? Eu posso dizer por mim que muitas vezes eu não olho para o Senhor da forma correta. Eu muitas vezes quero confiar em mim mesma, eu muitas vezes quero depositar minha confiança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, que é até o que a gente estava estudando na semana passada, né? Aqui diz: precisamos questionar menos o que Deus está fazendo na história e confiar mais em Sua palavra, sem receio do que o futuro nos reserva. Isso é uma confiança, isso é fé no Senhor. Nós devemos olhar para o Senhor da forma correta, que é um Deus onipresente, onisciente, é um Deus que realmente sabe todas as coisas, um Deus que provê todas as coisas, um Deus que criou todas as coisas. Então, como não entregar tudo nas mãos dele? Como não confiar no futuro que ele mesmo já sabe? Ele conhece o dia de amanhã. Eu e você não conhecemos. Eu e você não sabemos. Muitas vezes, às vezes a gente coloca ali, vê a previsão do tempo, que é algo calculado, e ainda assim falha, e ainda assim diz lá que vai chover e não chove, diz que não vai chover e chove, porque não há nada comparável ao Senhor. A única certeza que nós temos é essa, de que o Senhor, Ele é incomparável. O segundo compromisso que nós vamos assumir é: olhemos corretamente para nós mesmos. Numa sociedade de hoje, nós estamos tão acostumados a ser os melhores, a nos colocarmos em primeiro lugar, né? Eu percebo muito que tem se falado sobre o amor próprio, sobre impor os seus limites, sobre não fazer além daquilo que você pode, além daquilo que você quer. Enfim, muitas coisas sobre isso é verdade. Eu não estou dizendo que nós devemos nos odiar, que nós devemos não impor limites nas relações. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes esses discursos têm entrado tão forte no nosso coração que nós nós tiramos Deus do controle e nós colocamos a nós mesmos. Não, eu tenho que fazer a minha vontade. Não, hoje eu vou dedicar 2 horas do meu dia de autocuidado e só. E aí você dedica 10 horas, tudo só pensando em você, fazendo coisas somente para você. Então, olhe corretamente para si mesmo. Aqui diz: não somos o centro da história.
eu e você não somos o centro da história. Com a graça de Deus, né, com a misericórdia de Deus, nós estamos aqui vivendo essa vida, nós estamos aqui tendo essa oportunidade, mas nós não somos o centro da história. Muitas vezes nós nos vemos como os protagonistas da nossa própria vida, né? Quando nós assistimos um filme, o protagonista faz as coisas e tem os personagens coadjuvantes ali, mas o protagonista é quem comanda a história. E eu preciso te dizer, você não é o protagonista. Nós não somos o centro da história. Nós somos as testemunhas do que Deus está fazendo. Aqui em Isaías 43:10 diz assim: Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nem haverá algum Deus depois de mim. Nós somos testemunhas desse Deus incomparável e não protagonistas e não o centro da história. Em tudo que fazemos, estamos dando mais importância a Ele ou estamos dando mais importância? E aqui na lição há um questionamento para ferir diretamente o meu ego e o seu ego, que diz assim: em tudo que fazemos, estamos dando mais importância a Ele ou estamos dando mais importância a nós mesmos? Quando nós temos tomado decisões, quando nós temos seguido caminhos, será que eu estou mais me importando com o que vai acontecer comigo? Será que eu estou mais me importando comigo mesma do que com o Senhor? Será que eu me importo mais com o meu gosto, com o meu desejo ou com o gosto e o desejo do Senhor? Será que eu tenho feito mais a minha vontade ou a vontade de Deus? É algo que nós devemos sempre estar nos lembrando, é algo que nós devemos sempre estar nos corrigindo. E o desafio da semana diz assim: dado que Deus é incomparável, como podemos responder ao seu amor e à sua glória? Isaías nos diz: sua missão esta semana será meditar nos versículos citados a seguir. Voltemo-nos para Deus. Isaías 44:22. Cantemos de alegria junto com a criação. Isaías 44:23. Esperemos no Senhor. 40:31. Não temamos, pois Ele está conosco. 43:5. Sejamos suas testemunhas. 43:10. Que você seja específico nesse desafio. Separe um dia e leia esses versículos na próxima semana, fazendo uma oração sincera ao incomparável Criador. Assim seja. Eu vou deixar esses versículos e essas frases que vieram antes dos versículos na descrição do vídeo, caso você queira ler, porque eu acho mais fácil de lembrar quando eu leio do que quando eu só estou ouvindo. Então, vou deixar ali embaixo na descrição para que você possa depois clicar ali e ver. Eu tenho que ler o 44:22, o 44:23, enfim, vou deixar tudo ali. Que nós possamos olhar para o Senhor de forma correta. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, quão maravilhoso és Tu, Senhor, quão maravilhosa é a Tua palavra, a Tua justiça, a Tua retidão, Senhor. Obrigada, Pai, por estar nos instruindo por mais um dia, por estar nos ajudando nessa caminhada, Pai, neste caminho, Deus, que nós queremos apenas encontrar o Senhor. Pai, que esta palavra ela tenha vindo de encontro certeiro com o nosso coração, Pai. Eu te peço, Deus, que as pessoas que forem alcançadas com este estudo, Deus, elas tenham a vida, Pai, transformada por Tuas mãos, Senhor. Que seja sempre feita a Tua vontade, Deus, e não a minha. Que seja feita, Pai, a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Que nós possamos aprender sempre a confiar plenamente no Senhor. Amém. E que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.